Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast do Achei USA, onde a gente bate papo com membros da comunidade aqui nos Estados Unidos, mais especificamente do sul da Flórida, sobre temas que interessam aos brasileiros. E o tema hoje, o assunto é uma paixão nacional, o futebol. Então a gente vai conversar com duas pessoas ligadas à escola de futebol da CBF aqui em Boca Raton. Queria apresentar o Mário Alexander Cabral, ele é o diretor-geral da CBF School, e o Thiago Novo, ele é treinador do Sub-11, equipe lá da CBF School. Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês de participarem. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado também. Isso é uma prova da importância, né, da relevância do futebol na nossa vida aí, nas nossas vidas, principalmente aqui na Flórida, e é sempre um orgulho, né, se apresentar e ter a oportunidade de aparecer aqui junto a pessoas tão relevantes da nossa comunidade aqui. E não só isso, né, representar o nosso escudo amado aqui, a seleção brasileira, por mais que tenha passado esse ano aí, não é um dos melhores anos da seleção, né? Mas é sempre bom ter esse escudo aqui no peito. Não, com certeza. Dá mais vontade sempre. Com certeza. Eu queria começar exatamente falando sobre a CBF School, tentar explicar para o nosso público o que é a CBF School, né? Me parece que vocês são a primeira unidade fora do Brasil dessa iniciativa criada pela CBF. Queria que vocês explicassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que o Mário é a pessoa mais indicada, como o Mário participou até lá atrás da preparação. Acho que ele pode falar um pouco mais e eu posso falar um pouco mais sobre a operação depois. Sim. Então, a CBF School é um projeto da CBF, oriundo lá do Brasil alguns anos atrás, com uma ideia da confederação, dela padronizar o tipo de treinamento, de trabalho que era realizado nas escolas de futebol, né? Teve um boom nessa época, 2014, 2015, de escolas vindas de fora do país, tipo Barcelona, Paris Saint-Germain e etc. Eles invadiram o Brasil nessa época, e a CBF, com uma ideia de tentar fazer alguma coisa pelo nosso futebol, né? Como eu disse anteriormente, padronizar o trabalho, ela criou essas unidades como se fosse CBF School. E nós aqui nos Estados Unidos tivemos a oportunidade de ser a primeira, né, de maneira internacional, de tentar trazer essa filosofia, metodologia de trabalho e tudo. E a escola está aqui há 3 anos e meio, no sul da Flórida, e continuamos crescendo, fazendo um trabalho bem legal, completamente diferente do que é apresentado aqui no soccer. Eu sempre falo isso, em todos os lugares que eu vou, soccer não é futebol. Então, nossa maneira de jogar, nossa maneira de treinar, como a gente faz todo o trabalho de desenvolvimento dos atletas é completamente diferente das outras escolas. É claro que aqui é uma competição muito grande, futebol aqui é um business, o soccer é um business, mas a gente tenta trabalhar nesse meio termo, de achar o bom dos dois lados, tanto do business como do desenvolvimento das crianças. E o Thiago vai falar sobre a operação, mas eu queria lembrar que essa iniciativa não é nova, né, no mundo, né? A Alemanha fez isso logo após a Copa de 2002 e acabou culminando com o título mundial em 2014, graças a muitos talentos que apareceram nessas escolas que foram criadas, né? Eu acho que talvez tenha sido a inspiração da CBF. É isso ou eu estou exagerando? Não, perfeito. Isso daí é uma ideia, não quis aprofundar muito, mas é bem isso. Em 2002, quando a Alemanha perdeu a Copa para o Brasil, no Japão, Coreia e Japão, Copa do Mundo de Coreia e Japão, eles tiveram essa ideia de tentar fazer alguma coisa pelo futebol no país todo. É claro, não dá para comparar a Alemanha, o tamanho da Alemanha, né, como ela organiza o futebol dela com o Brasil, mas foi uma iniciativa, assim, que é um case de estudo maravilhoso. Você vai a qualquer curso de gestão, qualquer lugar que tenha um assunto seja o futebol em altíssimo nível, esse é um exemplo muito claro de um trabalho muito bem feito em menos de 15 anos. O que aconteceu foi, eles dividiram o trabalho dentro das regiões da Alemanha, a gente tem os estados lá, são as regiões, e começaram a trabalhar desde o nível mais básico com um padrão que a Federação Alemã esperava dos atletas. Então eles conseguiram revelar muitos atletas, que culminou com a vitória na Copa do Mundo do Brasil, e eles foram campeões. Não está dando tão certo mais agora, mas chegou num objetivo, né? É claro. Enfim, mas a ideia da CBF foi mais ou menos essa. E, Thiago, em relação à operação, queria que você falasse primeiro quais são as categorias e as idades dos times que vocês têm lá na CBF School. Sim, com certeza.
A operação aqui da Flórida é um pouco diferente do que é feito no Brasil, por exemplo, que é focado mais na escolinha mesmo no Brasil. Aqui a ideia é mais competitivo mesmo, jogar torneios importantes aqui na região. Então nós temos desde do treinamento para os pequenininhos, aquele treinamento básico, né, que seria mais o estilo CBF School do Brasil. Porém, aqui a gente tem o competitivo que começa com o Sub-9, que são as crianças de esse ano aqui, 2015, 2016, nós estamos até o 2009, né? 2009, hoje 2009. Você diz o ano que as crianças nasceram. Sim. Que é o Sub-15 hoje, né? Então nós estamos desde do competitivo, desde o Sub-9 até o Sub-15. E também tem os pequenininhos que ficam mais na parte do recreacional, do desenvolvimento, naquela questão do básico, né? Aprender o básico. Fundamentos do futebol mesmo. A operação é sempre, né, é interessante ressaltar sempre a questão da qualidade, o como que a gente se diferencia dos outros clubes, né? Porque nós vivemos, né, muito tempo no Brasil, minha base toda foi no Brasil, então era raridade você trabalhar num campo perfeito de grama, tudo. Então aqui são estruturas maravilhosas, né? Os campos você vai jogar campeonatos em lugares incríveis, então assim, é uma experiência de vida que essas crianças têm, que são coisas assim que você eu não podia imaginar quando era moleque, né? Uhum. E participando de torneios de nível mais alto na Flórida, nos Estados Unidos, a gente participa, né, e batendo de frente aí com equipes bem tradicionais aqui no país, né, e nos últimos anos até mandando jogador aí para bastante universidade, mandando jogador para clubes, né, importantes aqui na região, como Inter Miami e tudo mais. Então a gente tem muito orgulho disso. Com certeza. E eu fiquei sabendo que a equipe que você treina, a Sub-11, é uma das melhores do país, está classificada num ranking com milhares de times. Vocês estão muito bem classificados, né? O 2013 Yellow, né, que nós dividimos essa categoria em 3 times. É uma categoria tão boa, tão forte, que inclusive vai ser a categoria que eu acho que vai mudar o paradigma de futebol dos Estados Unidos. Essa geração 2013 muito boa. É uma geração muito boa, não só no nosso clube, mas também no geral. E esse time é um time que vem conquistando muitos resultados. Se não é campeão, está lá entre os 3 primeiros, e eles têm alcançado posições muito importantes no ranking, jogando contra equipes super fortes, torneios super fortes, as melhores ligas, os melhores torneios, jogando. Aqui tem a divisão sempre a ouro, a bronze, a prata e a bronze, eles sempre jogando no mais alto nível, porque a gente acredita que você só consegue desenvolver se você joga contra as melhores equipes. E esse é um time muito, muito bom tecnicamente, ele é diferenciado. Esse meu grupo eu posso dizer 85% talvez brasileiros, né? Então, quando eu tenho, isso é um diferencial que a gente tem com relação aos outros, porque eu gosto muito daquele futebol solto, né? Você ser criativo, fazer o drible, porém muita coisa mudou, né, Mário? Que hoje a questão tática e passe é muito importante. Esse negócio que o Guardiola trouxe aí pro futebol, aquilo que o Brasil já fazia em 82, né, na verdade. Então a gente tenta, na verdade, assim, replicar o que o Brasil era em 82, que tinha duas partes, né, tanto a parte tática de passe tudo, quanto a parte técnica de drible e criatividade, né. Então eu estou super, super feliz, super motivado, porque essa é uma temporada que a gente está chegando à metade, já terminamos a primeira liga em 3º lugar agora, né, o último jogo amanhã, e já começa o torneio. Hoje já tem torneio, não para. Já tem tudo, né? Só para complementar, a gente está revelando alguns atletas de nível de seleção, seleciona também. Isso daí é mais no feminino do que no masculino. Apesar da gente hoje não ter uma equipe feminina, mas algumas meninas de integrar nossos times, né, até o ano passado. A Noemi hoje foi convocada para a seleção da Alemanha, uma coisa bem interessante, ela é sub-15. Tem outras 2 meninas que foram para a seleção brasileira, mas ainda estão... Também não pode falar muito, né? Porque não é uma realidade, mas, enfim, elas já foram convocadas. Então, assim, o diferencial todo do trabalho é isso, é tentar aproximar ao máximo do que a gente faz no Brasil. Independente do padrão do CBF School no Brasil. Eu falo como clube. Porque, como o Thiago até falou, no Brasil a ideia de escolinha é um conceito. Escolinha é uma coisa. São as pessoas que não estão dentro dos clubes grandes. Você paga mensalidade para aprender o futebol. Claro, dali você pode tirar um ou outro jogador para um nível, né, mais alto. Mas aqui nos Estados Unidos a coisa é diferente.
como eu falei, o soccer ele trabalha como as academias de futebol, e academias de futebol são os clubes aqui, como se fossem os clubes no Brasil, ou os clubes pequenos no Brasil. Claro, você tem os times profissionais, Inter Miami aqui perto, que é o maior, vai ter o Orlando, enfim, os times de MLS, mas as outras academias em torno da cidade são muito fortes e disputam as ligas também. Então, quando você tem essa ideia, você ouve escola de futebol, não é a escolinha de futebol. A gente tem uma escolinha de futebol dentro da nossa academia, que é isso, são os menores, as crianças bem pequenininhas, ou as crianças que não tiveram a oportunidade de aprender a jogar futebol, né? Mais cedo e estão vindo para aprender, como a gente tem a parte competitiva. E além disso, a gente tem um trabalho também do indoor, que seria o nosso futsal, que aí resgata mais ainda o que a gente, né, cresceu jogando futebol, que para mim isso é a base. Você começa na quadra, tem a oportunidade de ir para o campo, não um campo bom, como a gente estava falando, você tem uma grama muito boa, isso daí é uma raridade. Eu tive a oportunidade só de pisar no Maracanã, eu já tinha quase 20 anos. Mas nesse nível... então é isso, tentar trazer, resgatar essa, né, formação do atleta do jeito que a gente faz no Brasil, salão, campo, até um nível muito mais alto, né? E eu queria ressaltar que o Thiago é ex-atleta de base, o Mário também jogou na base, chegou ao profissional, enfim, depois virou executivo, né, de grandes clubes, quer dizer, então tem essa experiência até para compartilhar. E a beleza, né, da estrutura do futebol aqui nos Estados Unidos é que mesmo que a pessoa não se profissionalize, que eu acho que é o futuro de alguns das crianças que estão lá na CBF School, mas só esse processo para ir para uma high school, para faculdade, para um programa que tenha soccer já é muito interessante, né? Então o trabalho que vocês fazem está abrindo também a oportunidade para essas crianças, brasileiras ou não, de traçar esse caminho, né? Agora, é uma fase muito boa, você comentou do Miami FC, do Orlando City, lá em Orlando, né? É uma fase muito legal para estar envolvido com futebol aqui nos Estados Unidos, né? A gente tem uma Copa do Mundo aqui no país, né? Dividindo com Canadá e México daqui a alguns anos, em 2026. Tem a Olimpíada, né? Que vai ser aqui nos Estados Unidos em 2028, se eu não me engano, na Califórnia, né? Em Los Angeles. Quer dizer, então é uma fase muito legal, ainda mais porque a gente aqui no nosso quintal, aqui no Miami, a gente tem o maior jogador do mundo, que é o Lionel Messi, e isso está trazendo muito interesse do americano, do latino, do morador aqui da Flórida para o futebol. Vocês sentiram isso, que depois da chegada do Messi aumentou o interesse pela CBF School? Antes de passar isso aqui pro Mário, eu só vou complementar ainda mais duas coisas que vão acontecer. A Copa América ano que vem, que a final vai ser aqui em Miami. Bem lembrado. E também teremos o Mundial de Clubes, também que vai acontecer aqui nos Estados Unidos. Então, realmente, o futebol nunca esteve tão em evidência aqui nos Estados Unidos como agora. Então, passando agora pro Mário. É um momento muito único, né? Um momento único de muitas oportunidades de desenvolvimento do futebol. Mais uma vez, o soccer tem uma chance de se tornar, né, um esporte um dos maiores dentro dos Estados Unidos. Desde Pelé, tiveram as tentativas com Pelé, depois a criação da Major League, o Beckham veio para cá, que eu acho que foi o maior movimento na época, até o Messi vir agora, esse ano, para cá para os Estados Unidos. É claro que, como brasileiro, você falar que um argentino é o maior jogador do mundo e tá fazendo essa revolução toda aqui, é uma coisa, tudo bem, beleza. Mas eu sei que o Messi transcende qualquer nacionalidade ou perfil de clube. Isso daí, o Messi é o Messi, legal, eu gosto muito dele. Mas não acho que ele é melhor que o Pelé. Não, isso com certeza, não tem nem com certeza. Mas enfim. O Pelé tá em outro nível. Porque as pessoas têm esse sentimento, não, eu quero o melhor de todos os tempos, ou o melhor que eu vi foi na minha época. E não. Então, enfim, mas isso é conversa para outra hora. Mas o movimento que foi feito, né, essa jogada de mestre do Beckham, do Inter Miami, de trazer o Messi para cá do jeito que foi, com os acordos que eles fizeram com a Apple, cara, isso gerou um frisson muito grande e uma movimentação, né, sensacional da parte estratégica. Por quê? Como a gente está falando, nesses próximos anos o futebol do mundo vai estar aqui. Os olhos do mundo do futebol vão estar aqui. Isso já culminou de ter a SoccerX novamente aqui em Miami esse ano, foi sensacional, já o Thiago teve a oportunidade de ir. Então começaram os negócios a assim, se movimentarem por causa disso. Como falou, vai ter Copa América ano que vem, tem Mundial Interclubes,
Copa do Mundo, Olimpíadas, quer dizer, tem tudo para crescer. E principalmente aqui na Flórida, por ser a final da Copa América e é onde os investimentos estão crescendo de uma forma maior. Como eu falei que o soccer é completamente diferente, só uma pincelada rápida, o soccer é totalmente diferente do futebol no mundo, você vê que a Major League hoje é uma organização, né? Completamente diferente das outras no mundo. Por quê? Porque ela é o nome, é uma liga. E todo mundo fica feliz dentro da liga. Às vezes o resultado não é a coisa mais importante. Então, seu time ganhar a competição não é tão importante como ele está bem financeiramente. Isso é meio estranho pra gente, no mundo todo. Mas agora eu tô vendo várias mudanças e esse conceito, não, a gente tem que ganhar também. A gente tá investindo, mas o time tem que ser competitivo. E isso eu ouvi do pessoal do Inter Miami com a chegada do Messi. Eles estão preocupados também em ganhar a competição. Claro. Mas só que isso, o valor de mercado do clube quadruplicou, né? E isso reflete na liga toda, porque todo mundo recebe um percentual sobre esse, né, aumento de valor. Então, assim, foi bom para todo mundo. O Messi ter vindo para cá, ainda mais a gente aqui tem a felicidade, né, a oportunidade de trabalhar nessa época aqui com o futebol, é maravilhoso. E eu queria insistir nesse que você falou, das ondas, né, que o futebol americano, que o futebol, o nosso soccer, enfrentou aqui, né? Você falou do Pelé na década de 70, aí na década de 90, na própria Copa do Mundo, sim, em 94, que o Brasil foi campeão aqui, o time dos Estados Unidos, né, chamou a atenção. Aí teve a questão daquele time de Donovan e Dempsey que chegou a uma fase adiantada de uma Copa do Mundo. Enfim, o futebol feminino aqui sempre muito forte. Quer dizer, o que está faltando para o soccer ser tão forte quanto o futebol americano, o basquete, o beisebol e até o hockey? Eu posso entrar nessa discussão aí, porque eu comecei a trabalhar com futebol aqui em 2012 como treinador. E naquele ano, quando eu fiz o meu primeiro curso aqui nos Estados Unidos de licença, já se falava que o futebol, o soccer, já era o esporte mais praticado por adolescentes, por crianças. Então já tinha naquela época superado o beisebol, o que para eles era um espanto, né? Quando você fala isso, eu estou falando de 2012, eu estou falando de 11 anos atrás, né? Quase 12 anos. Então, o futebol já tem crescido e a gente já começa a sentir isso. Só que eu falo, o Mário também teve experiência lá em New York, New Jersey e tudo. Eu fui treinador em New Jersey. Lá o padrão é muito. A paixão pelo futebol também é grande, porque o padrão é inglês, totalmente inglês. Né? Os ingleses vão para lá e eles são a maioria dos treinadores. Então o perfil de jogo, o estilo de jogo é totalmente diferente. Na época, né, que eu estava lá, um pouco mais de bola longa, muito físico, pouco toque na bola, porque era um futebol inglês diferente do que é hoje também, né? Porque o futebol inglês, o conceito mudou totalmente nos últimos 6, 7 anos, talvez, né? E desde que eu mudei para Flórida, me parece que é uma cultura totalmente diferente. Então a gente está falando de dois soccers completamente diferentes lá e aqui. Aqui eu acho muito mais técnico, né? Um jogo mais bonito de você assistir. Alguns momentos até mais briguento em alguns casos, assim, analisando os jogos latino, que a gente... né? Mas exatamente isso, por causa do sangue latino que corre nas veias dos jogadores, né? E das famílias, tudo. Então, eu sinto um pouco mais de pressão aqui na Flórida, porque me parece muito Brasil, porque você tem aquele negócio, o sonho de ser jogador de futebol aqui é muito mais... reluzente do que lá em cima, entendeu? Lá, se eu conseguir uma bolsa na universidade, já tá beleza. Aqui não. Aqui você já vê a paixão para se tornar um jogador. O papo é diferente. Se conseguir uma bolsa na universidade, legal, todo mundo vai ficar super feliz. Mas aqui o que eles buscam, o sonho vai além. Então, para mim, o Flórida, a cultura do soccer na Flórida é muito mais legal do que a experiência que eu tive lá em New Jersey. Aí o Mário também tem essa experiência. Antes até do Mário complementar, eu concordo com você. Eu acho que em nível até de escola, de escolinhas, né, como a gente fala, quer dizer, o futebol aqui está bombando, né? Mas chega na hora do profissional, enfim, talvez até por questões mercadológicas, de business, talvez o futebol ainda não esteja no mesmo nível
de uma NBA ou de uma NFL, do futebol americano. E eu queria até provocar o Mário aqui, ele que é um businessman, né, quer dizer, que foi executivo de clube, quer dizer, será que tem a ver com a própria estrutura do futebol, do soccer, que é um tempo de 45 minutos, onde você não pode inserir, por exemplo, um marketing, uma publicidade, quer dizer, não é como na NBA ou no futebol americano, que toda hora tem uma pausa para anúncio, para comercial, enfim. Será que essa é uma das razões? Então, através dos anos, né, nos Estados Unidos, o soccer falando especificamente de soccer, vamos lá, sem comparar com o futebol. É um desafio muito grande, por isso, que é um problema muito cultural. Estados Unidos, em todos os esportes, você pode parar para pensar, eles gostam e amam os esportes que eles criaram. Você pode pensar nisso. Verdade. Então, o futebol é uma coisa que o inglês criou. Então, não é meu. Quem é Inglaterra, sabe, né, problema de colonização e tudo. Então, eles separam muito essas coisas. E eles não valorizam. E, cara, isso é uma coisa assim que não tem muita lógica pra gente, porque o futebol é o esporte mais praticado no mundo. E o americano não gostava de futebol. Por vários motivos. Pode ser por programação na televisão, é muito tempo. Porque pode terminar empatado. Eu já ouvi isso. Pode terminar empatado. E eles não admitem isso. O score é muito baixo. Pô, você vai no jogo de basquete em cento e tanto a cento... Não, tem um gol aí. Não, eles não gostam. Então é cultural. Eu já ouvi, depois eu falo de regionalismos, mas eu já ouvi falar, não, isso daí é esporte de mexicano. Por que eu vou jogar? Sou americano, então eu vou jogar o futebol. Mas peraí, você joga o quê? Futebol americano? Por que você chama de futebol se você joga com a mão? Então entra nessa briga, lógico, não é sério, mas é um questionamento muito grave. Você para pensar, hoje os Estados Unidos só não dominam o futebol. Os outros esportes... O masculino, seja outra razão. O masculino, né? porque o feminino... Não. O feminino é 4 vezes campeão. Eu vou chegar lá. Aí eu vou chegar lá. Porque aí é outro passo. Então ficou muito nisso. Aí você chega pra parte das meninas, que aí realmente eles têm muito sucesso. Hoje está em declínio, mas tudo bem. Mas por quê? Porque a menina aqui, ela joga futebol desde que ela se entende por gente, como no restante do mundo os meninos começam a jogar futebol. É verdade. Então é o contrário. Tem um preconceito, é claro, a gente, né, é notório, um preconceito da menina que joga futebol ao redor do mundo, e aqui não, aqui é o contrário. Então tem um preconceito inverso. Bem pensado. A menina joga futebol, por que eu vou jogar futebol? Eu tenho futebol americano, eu sou o cara, eu sou o quarterback, eu tenho minha bolsa na universidade. Futebol não dá dinheiro, soccer não dá dinheiro. Aí eu vou entrar nesse ponto também. Então a seleção americana tem muito sucesso porque ela teve uma base e ela começou a ter ídolos. Mia Hamm, a Hope Solo, enfim, tem 200 jogadores que são de altíssimo nível, como nós tivemos no Brasil também. Eu não descarto isso, porque a seleção brasileira teve uma época que ela era espetáculo, sem falar a Marta, não estou falando nem a Marta, para mim é outra coisa, mas antes, nessa época de 90, aquela turma toda. Pô, pelo amor de Deus, que dali era a Kátia Silene. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, Tânia Maranhão, Pretinha, a Formiga tá jogando até agora. Pô, Formiga é um nível, cara. Então, a gente teve, mas o apoio é diferente. Enfim, questões de país. Mas, assim, não tiro o crédito delas. Elas têm um nível altíssimo como as americanas tiveram. Mas aqui é muito mais fácil. Por quê? Pelo apoio, pelas condições. Você tem estrutura, você tem condições de desenvolver um trabalho melhor. E essa que é a grande diferença entre o masculino e o feminino. Se você parar para pensar, como eu estava falando de escolinhas e clubes, como a gente fala no Brasil. No Brasil, ou no resto do mundo, você tem as escolinhas. As escolinhas são crianças que pagam para jogar futebol, mas elas não são federadas. Federado você é dentro do clube no Brasil. Então tem essa distinção muito clara de nível e qualidade e de clubes e escolas. E normalmente você recebe até, né? Sim, fora isso. Aqui ainda não pode, porque nem na universidade pode receber nada. Mas se você parar para pensar, registros de jogadores na FIFA ou na CONCACAF aqui, na Comebol, CONCACAF, os Estados Unidos no mundo é o que tem o maior número de jogadores registrados. Por quê? Todos os jogadores que jogam as ligas, como a gente fala, por isso que eu falo que aqui é um clube, nós somos um clube, você registra na federação, aqui na Flórida, a FISA, Florida Youth Soccer Association. O que acontece? Você coloca isso num panorama, né, global, cara, os Estados Unidos tem dinheiro, tem condições, pode desenvolver um grande trabalho, tem número de jogadores suficiente. Tudo, aqui é perfeito. Clima, o país é gigantesco. Como que não desenvolve a um nível global? Que eu falo que é a world class, né? O jogador pode jogar em qualquer lugar, qualquer nível. Então, assim,
esbarra em várias... Eu acho que eles estão no caminho agora. Esse último ano teve 22 para 23, teve uma revolução muito grande em termos de estratégia de futebol dentro dos clubes. Não no nosso nível profissional que eu falo. Então estão no caminho certo, mas é um caminho muito devagar e muito seguro. Tanto de dinheiro como Uhum. estrutura. Eles não querem fazer de qualquer jeito, como a gente, né, tem a paixão por fazer e tudo. Por esses, né, problemas. Mas, assim, várias pessoas estão praticando mais e mais, está se tornando muito popular. É engraçado como antigamente eles tentavam forçar, como impor o soccer na década de 90, por exemplo. Então, eles criavam situações ou soluções mágicas para tentar atrair o público. Era que nem o jogo, não pode terminar empatado. O que eles criaram? Shootout. O que é shootout? Não existe lugar. A gente até teve pênalti, uma época, o Campeonato Brasileiro de 88, a Copa União era decidida nos pênaltis. Então, se você ganhasse na disputa dos pênaltis, você ganhava um ponto a mais, Eram 2 pontos a vitória, 1 ponto no... E aqui não, tem que ter o shootout, que era o quê? 10 segundos para você fazer um gol, vindo da intermediária até o goleiro. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Mas aí eles criaram para quê? Para que as pessoas gostem mais de futebol. Paradas estratégicas que hoje a gente tem para hidratação e tudo, mas criaram por quê? Porque a televisão tem propaganda. Não pode ter ninguém fica vidrado na televisão vendo um jogo de futebol. Aí eles cortavam a imagem do jogo, colocavam as propagandas aqui como se fosse o futebol americano. Então são soluções assim que eles tiveram, assim, tentativas para atrair o público americano. Não deram muito certo, mas enfim, por isso que a gente está nessa batalhando. Regionalismos, é claro, se você pensar no norte, o norte é frio. Então Nova York, a região que eu falo, Tri-State lá, eles têm muito mais dinheiro e disponibilidade de fazer as coisas, mas é frio, então você perde treinamento. Você tem que sair do campo para no inverno jogar indoor, para depois voltar para o campo. Flórida, Texas, Califórnia, o clima não para. É o ano todo. 12 meses. E isso se reflete em outros esportes de abertos. Você pensar hoje o beisebol, quem são os campeões? Quase todos os anos. O pessoal do Texas. Por quê? É o ano todo o trabalho. Então, otimizar esse trabalho de uma forma inteligente. É claro, como no Brasil a gente tem um futebol que é praticado no Rio Grande do Sul, é completamente diferente do praticado no Rio, São Paulo, Minas, como é na Bahia, em Recife, ou, enfim, nos outros lugares no Nordeste. Por quê? Características de cada um, volume de investimento e tudo. E aqui não é diferente. O que eu acho que eles estão fazendo muito bem. Antes, você, como business, sempre foi a preocupação deles, a primeira preocupação é essa, business. Então, o americano ele tem um padrão muito formatado de mandar o filho para a universidade, ele vai ser educado e depois ele vai jogar o esporte. É claro que isso funciona dentro de um basquete, dentro de um futebol americano, qualquer esporte culturalmente americano, grande. Por quê? Você tem um volume de dinheiro muito grande. Se uma pessoa vai para a NBA, você sabe que ela pode não ser o LeBron, é claro, nem todo mundo é. Mas você entrou na NBA, você tem um selo, você é um jogador de NBA. O que isso significa? Você vai ganhar um dinheiro. Você é bom, é claro que você é muito bom, no nível, né, geral, e você vai ganhar dinheiro. O mínimo que ele ganha já é muita coisa, se você comparar com o futebol hoje. O futebol americano nem se fala, é um absurdo. Até é covardia comparar. Então, o que acontecia? O jogador de futebol, se você fosse para um clube hoje não, há um tempo atrás, você estava na base do clube, já era muito difícil você entrar, você continuava pagando por jogar, porque aqui é pay to play, e o menino tá ali com 17 anos, e aí, o que eu vou fazer? Aí você tinha que sair e ir para a universidade, é claro, se você joga no clube, independente se você paga ou não, você é um atleta, né, de verdade. Você vai ter a sua bolsa na faculdade, você vai estudar, depois de 4, 5 anos você voltaria para entrar num draft, para tentar entrar num clube de futebol. Então o clube que é formador dele, qual é o trabalho? O que ele recebe em troca? Nada. Ele recebia só o valor que o pai pagava, então era meio que justo. Se eu vou perder o atleta, ele vai ter que pagar para mim. Hoje, é claro que a gente entende, o atleta entre 17 e 22, 23 anos é a idade de ouro dele. Para o futebol. Os outros esportes você pode até questionar isso. A idade que ele é vendido, que ele é revelado, que ele explode, né, para o futebol. E aqui, o que eles pensaram? Então vamos fazer o seguinte, a partir de agora, já que está mais estruturado. O atleta está no clube, eles criaram a MLS 2, né? A 2. Claro, que é até a Sub-23. A Next que é a base. É o que a gente falou, tipo, como se fosse um aspirante, ou na NBA é a G-League. Justamente. Tem isso, e criaram a MLS Next, que é a base.
Então eles começaram a fazer o quê? Quem entra na MLS Next, ele não precisa pagar mais o clube. Então já é um atleta já de verdade. Aí a gente está começando a falar como se fosse a academia de verdade na Europa, no Brasil, está no clube grande e tal. E esses jogadores têm a oportunidade de se tornarem profissionais. Então até 23 anos ele vai entrar naquele grupo e ele vai aparecer, vai disputar o torneio. O que acontece? Qual é o grande deal para o americano? Para um brasileiro, para um europeu, isso é muito fácil. Legal, virei profissional. É isso que eu quero. O objetivo é esse. Só que nos Estados Unidos o objetivo não é esse. Não era esse. Né? É muito longe essa realidade de ser profissional. E o interesse era muito baixo, até por causa do retorno financeiro. Ele vai para o Sub-23 a partir do momento que ele abre mão de ir para a faculdade, para a universidade. Então, se acontece alguma coisa nesse período, no Brasil ou qualquer lugar, acabou sua carreira, você tá frito, vai jogar num time pequeno, acabou. Você não teve a oportunidade de estudar, perdeu sua oportunidade e está jogando num time sem expressão. Aqui não, eles garantem que você tem sua vaga na universidade se acontecer alguma coisa. Então, para as famílias, para a cultura americana, é legal. Todo mundo sim. Eu falei, ok, é um dia, uma aposta. Se ele tem a oportunidade de entrar no quadro profissional, ele vai entrar. Há um tempo atrás, o valor salarial de um jogador, um atleta novo, que entraria no draft para entrar no seu clube como rookie, era um valor tão irrisório que era mais fácil você se formar na faculdade e exercer sua profissão que você estudou do que ser jogador de futebol. Por que você vai se matar, correr, brigar, se você, mesmo sendo um craque, uma estrela dentro do time aqui, você não ia ganhar um salário relevante como nos outros esportes. Aí veio o caso do quê? Atletas vindos de fora, de patrocínios externos, como Adidas, como agora a Apple. Você imagina você jogando no Orlando City, estou falando um caso mais recente, tá? Aí vem o Kaká para jogar. Pô, o Kaká vai receber 1 milhão por mês, eu vou receber 10. E aí? Qual o incentivo? Então eles foram, claro, aprendendo com os erros e adaptando essa nova realidade de liga para que pudesse atrair as pessoas no mundo. Aí você me perguntou o que falta para os Estados Unidos bombar, então. Eu acho que é essa revolução na base, porque não é falta de condições, tá? As pessoas que trabalham aqui são pessoas muito qualificadas também. Não é isso. Não é falar que mesmo o americano, não é falar que ele não sabe de futebol. Claro que ele sabe de futebol. Hoje é um assunto que é dominado por todo mundo, todos os lugares. Você vai sei lá, em Sri Lanka, você vai encontrar alguém que seja muito qualificado dentro do futebol. Então, é mais na questão de você formar ídolos. Eu acho que falta um ídolo forte, um cara que seja um nome muito grande. A seleção americana sempre foi uma seleção que foi muito boa defensivamente, tiveram vários destaques. E um ou outro jogador de ataque como o Donovan, como o Dempsey. E agora na última Copa o Pulisic, né? Que joga da Europa. Então, né? O Pulisic é um cara, né? Que hoje ele é de um nível global. Mas falta o carisma, falta aquele cara que pega, não, Estados Unidos sou eu. É que na verdade falta o super-herói, né? Eles gostam do super-herói. É isso, né? É isso, pra cultura americana. Então, acho que é basicamente isso. E passa um pouco pelo que você falou, né? Enfim, em relação às meninas aqui que começam desde cedo, quer dizer, falta um molequinho desse, em vez de ganhar uma luva de beisebol, em vez de ganhar uma bola de basquete, ganhar uma bola de futebol, né? Quer dizer, talvez... E eu acho até que está mudando, quer dizer, o interesse, né? E a procura pelo soccer está aumentando aqui nos Estados Unidos. Eu posso dizer de cadeira, eu fiz um trabalho com o Orlando City, eu fui a 4 jogos e eu fiquei impressionado, que eu achava, vai ter muito brasileiro, tal, 90% americanos... E assim, com seu filhinho, com criança. Então eu acho que isso está mudando. E é óbvio que as escolinhas têm um papel fundamental. Agora, até fazendo um segue desse comentário, eu queria saber de vocês o seguinte, porque lá na CBF School vocês têm futebol de praia, como vocês falaram, beach soccer, futsal. Futsal. Futsal, o indoor. Qual é o objetivo, ou qual é a expectativa de, por exemplo, de um futsal virar um esporte olímpico, já que a gente falou de Olimpíada? Vocês sabem de alguma coisa nesse sentido? Deixa eu até falar uma coisa que a gente estava falando de base. Eu acho que os Estados Unidos vai se tornar uma potência no futebol o dia que o futsal for realmente absorvido. Aqui na Flórida, hoje se joga muito futsal. Se joga muito. Então você vê vários torneios de futsal acontecendo.
né? Então, lá no norte do país, você tem algumas ligas, algumas coisas também que são fortes, tudo, mas aqui é bem forte. Então, eu tenho jogadores que treinam no futsal e no campo, só para você ter ideia. Então, até foi um pedido meu deles para que eles desenvolvessem. Mas minha raiz é futsal, né? Então, todo mundo. Eu sou apaixonado por isso. Eu acho que só isso que vai fazer o realmente mudar de paradigma. Tanto é que os meus treinos são todos baseados no futsal, movimento de futsal. Porque esse negócio, que é novidade e tal, não sei o quê, mas, pô, a seleção de 82 lá atrás, todo mundo jogava futsal, e aqueles rodízios, movimentação sem bola, que mata todo mundo, que ninguém sabe onde que tá o jogador, é por causa de movimentação de futsal. Não tem novidade no futebol. Tem a aplicabilidade. O que você pega e tenta fazer diferente dentro do conceito. Mas não tem novidade. Ninguém inventou. O Barcelona 2010 com o Guardiola, o Flamengo fazia na década de 80, a seleção brasileira em 82, só para ilustrar. É a mesma coisa. E hoje ele aplica de uma forma diferente. Por isso que algumas posições acabaram, por isso que o futebol, eu acho, minha opinião hoje, eu não gosto muito. Tá feio, tá muito rápido, tá muito... Sabe? É mais pela pressão. A gente perdeu a nossa identidade, eu acho, por causa disso, por causa dessa mudança que teve na Europa, essa cultura do novo futebol, né? Mas eu acho você falou futsal, do futsal, mas isso é um problema americano também, porque de eles têm conceito. Muita força, né? É um conceito. Porque eles conseguiram emplacar flag football. Então cricket, isso é impressionante. Né? Enfim, se o critério... você vai até pensar, porque é um dos esportes mais por causa da população da Índia, né? Mas é um esporte não é praticado muito local, no mundo inteiro. Porque eu acho que o critério seria esse, claro, né? É praticado no mundo inteiro. E o futsal, até por conta do que vocês falaram de clima, né? Enfim, os países que fazem muito frio, onde faz muito frio, quer dizer, jogam muito futsal e, enfim, mas aqui nos Estados Unidos. A cultura americana do soccer aqui foi o seguinte, eles seguem padrões de épocas em épocas. Então, primeiro foram os holandeses, que entraram, os ingleses, os alemães, Klinsmann era técnico da seleção, né? E agora voltou para o padrão inglês, porque a Premier League hoje é a maior do mundo. E tal. Então, eles vão tentando copiar. Uma vez eu questionei isso, eu falei, por que a gente não tem futsal aqui, lá em Nova York? Por que não? A gente acredita no jogo reduzido. Eu falei, mas como você faz jogo reduzido se você não tem qualidade? Aí o cara ficou olhando pra minha cara assim, e arrumar uma confusão. Mas querendo ou não, pra você ter ideia, isso é o que o Thiago tá falando. Aqui no Sul é completamente diferente do Norte. O pessoal acredita mais nisso, no futsal e tudo, então está desenvolvendo melhor e mais rápido. Tem um amigo meu, que é um dos melhores jogadores que eu já vi, assim, principalmente no futsal, o Everson. Ele tem uma academia muito grande em Connecticut, ele é jogador da seleção americana de futsal. E vários outros amigos meus também, eu estou dando um exemplo do Everson, enfim. O cara foi para a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, eles perderam para a Argentina e foram eliminados e tal. Mas, cara, a habilidade dele e tudo, mas 40 anos. Como que, né? O cara, mais uma vez, ele é um cracaço, adoro ele. Mas como que a seleção de um país tem um jogador, né, que não são, não representam o país mesmo, não tem um jogador desse nível mais novo para jogar a Copa do Mundo. Então, infelizmente, é um processo muito grande. Mas está no caminho certo. E para a gente terminar aqui agora o nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem para o público que está assistindo, né, o pai, a mãe que querem colocar o filho lá na CBF School, qual é o processo, o que eles precisam fazer para que isso aconteça? Bom, vocês podem buscar aí no próprio Google, né? Coloca CBF School ou coloca CBF Boca Raton, já aparece lá. Pode entrar em contato através do telefone mesmo que tem disponível. Tem o website também, cbfschoolboca.com. Pode comparecer lá todos os treinos de segunda, quarta e sexta, né? Já estamos lá sempre a partir das 6 horas do competitivo e tem alguns dias um pouco mais cedo, mas segunda, quarta e sexta é certeza que vocês podem encontrar a turma lá e apresentar as crianças, levar as crianças para se divertir um pouco, porque lembrar que o futebol sempre é uma diversão, né? Tem que colocar isso como a primeira etapa do negócio, mesmo que é competitivo, tem que ser uma coisa divertida, né? Então, mas estamos lá à disposição sempre, né? O Mário como diretor, ou nós como nosso corpo todo técnico, diretivo, os treinadores estão lá sempre em busca de novos talentos aí para que a gente possa reforçar ainda mais nossas equipes, né? Então, super importante, só entre em contato com a gente, estaremos aguardando vocês lá. Legal. Mário, últimas palavras? Não, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Como eu falei, sempre é muito importante, é muito gratificante a gente levar o nome do Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos, eu fico sempre muito feliz com isso. Ainda mais com o nosso trabalho, poder apresentar o nosso trabalho aqui, que
tem uma relevância grande para a nossa cultura, que é o futebol, todo mundo ama. E como o Thiago falou, convido todo mundo para conhecer lá a CBF School, que a gente está num passo, que a gente está num crescimento muito bom. Até a gente esqueceu até de falar isso, a gente vai disputar agora em junho a competição na Europa, vamos jogar a Madrid Cup. Ainda estamos formando os times ainda, tem um time já confirmado, mas tem mais 2 ou 3 a serem confirmados. Então, assim, quanto mais você, né, trouxer e agregar mais jogadores de qualidade, a gente tem, né, uma oportunidade de se apresentar melhor. Então é isso, convido todo mundo a participar e tentar conhecer a gente lá, para ver o que acontece, né? Estamos ali na West Boca High School, na Glades, ali perto da 441 e Glades. É isso aí, lá em Boca Raton. Thiago Novo, Maria Alexander, obrigado pela disponibilidade de vocês participarem aqui do podcast do Achei USA e obrigado pela companhia falando sobre futebol, que foi muito divertido. Até a próxima.